Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presotto. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que todo mundo já viveu de dentro da barriga da mãe, mas nem todo mundo vai viver de fora. Hoje vamos falar de gravidez. E para isso, vamos contar com a presença de uma mãe, engenheira, bailarina acrobata e escritora para ajudar a gente a entender esse termo. Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para vocês correrem lá no nosso Insta, @dicionariofeministapod, e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar o @dissefeminista lá no Twitter, ou se quiser entrar no nosso grupo do Telegram, t.me/dicionariofeministapod. O link também vai estar na nossa bio lá no Instagram. Segundo o dicionário, a gravidez é o estado da mulher e das fêmeas em geral durante o tempo em que se desenvolve o feto. Essa palavra é relativamente recente no nosso vocabulário e data de meados do século XIX, quando o termo em latim gravis, que significa pesado e importante, foi unido ao sufixo -es. Até então, o período de gestação era chamado de prenhez. Na espécie humana, a gravidez pode durar até 9 meses ou 40 semanas. Os primeiros sinais da gestação normalmente são inchaço dos seios, enjoos e menstruação atrasada. A partir daí, o próximo passo é realizar o exame de farmácia, o qual não é 100% confiável, pois pode acusar o que é conhecido como falso negativo. Porém, você pode confiar se esse exame mostrar que você está grávida, pois ele nunca acusa falso positivo. O exame de sangue é mais assertivo no descobrimento da gravidez, pois nele é medido o nível do hormônio beta-HCG. Quando o embrião se instala na parede do útero, o nível desse hormônio aumenta, fazendo possível detectar facilmente a gravidez. A partir de então, o útero vai se expandir significativamente, chegando a ficar do tamanho de uma laranja por volta dos 2 meses, até atingir 35 centímetros de diâmetro no final da gestação. Essas mudanças vão sendo acompanhadas também por exames trimestrais, os quais analisam tanto o desenvolvimento do bebê quanto prevêem possíveis complicações que podem surgir na hora do parto. Contudo, as mudanças provenientes da gravidez não se refletem apenas fisicamente. A pessoa grávida passa por diversas mudanças emocionais, psicológicas e sociais. No âmbito social, a gestante muitas vezes passa a ser vista como algo economicamente improdutivo. Em um sistema como o qual vivemos, que não garante benefícios suficientes aos trabalhadores, pessoas grávidas não encontram as condições mínimas para lidarem com todas as mudanças pelas quais passam no período da gestação. Após o parto, os 120 dias de licença maternidade não compreendem nem o período mínimo de 6 meses de aleitamento materno exclusivo recomendado pela OMS. Diante disso, fica difícil ser uma pessoa grávida, ainda mais em um país no qual 48% das mulheres são demitidas após a licença maternidade. E hoje a gente tá em ótima companhia, porque ela é uma das mulheres mais inspiradoras que eu conheço, que por acaso também é minha cunhada. Jana, se apresenta para os nossos ouvintes? Olá, meninas, tudo bem? Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, né? Muito bacana estar aqui e dizer que eu aprendo muito com os episódios de vocês. Bom, eu sou Janaína, né? Eu sou engenheira de alimentos, trabalho numa empresa de alimentos, na área de qualidade. Atualmente também eu estou liderando lá na empresa que eu trabalho um grupo de diversidade, então muito me inspira, né, o espaço aqui de vocês. Eu aprendo muito para conseguir colocar conteúdo lá. E é isso, assim, adoro o tecido acrobático, né, que é uma atividade de circo. Sou mãe do Gabriel, que nasceu em 2020, num ano pandêmico. Foi né, assim, digamos, um puerpério ao quadrado que nós mães vivemos nesse ano. E sou esposa do Laércio, né, que é o irmão da Teca. Ai, maravilhosa! Nossa, só nessa sua fala eu já quero fazer 1000 perguntas, mas eu acho que eu vou começar com uma, Jana, que eu tenho escutado muito esse termo em podcasts ou conteúdos que eu consumo, né, na internet, que tem mães e tal, e eu fico sempre com um ponto de interrogação. Puerpério. O que é isso, Jana? Você consegue me explicar, tipo, exatamente? Porque a gente ouve, puerpério isso, puerpério aquilo, mas eu não entendo exatamente o significado dessa palavra, sabe? Uhum. Sim, assim, tecnicamente, o puerpério são os 45 dias após o nascimento do bebê, né?
que é um período de oscilação hormonal muito grande, porque o neném, assim, já na gravidez, né, rola toda uma questão hormonal, mas quando o neném nasce, meio que, assim, a questão hormonal muda completamente, né? E aí vem várias consequências disso, né? E associado ao fato de que a gente está com uma criança, né, um bebê, um recém-nascido, exaustão por não dormir direito, então, assim, tudo se mistura, então é um período muito sensível para a mulher, né, assim, de muito até de possível depressão, né, que o pessoal fala é a depressão pós-parto, né. Então, o puerpério, ele é um período muito sensível, e que não se falava sobre, né, então, existe muita visão romantizada da maternidade, né, realmente a maternidade é linda, mas ela está longe de ser romântica, né, e como não se falava de puerpério, as mulheres não sabiam o que iam enfrentar, né, nesse período. Hoje em dia que se fala mais, tal, e é preciso saber, né, é preciso saber o que a gente vai passar nesse período, para que a gente consiga estudar e passar, por isso de forma um pouco mais suave. Mas, assim, tem puerpérios também, né, a gente fala 45 dias, né, uma estimativa. Tem mulheres que vão bem, assim, alguns dias já está tudo bem, mas tem mulheres que esse período se estende um pouco mais também. Uhum. Então, aí fica um pouco mais claro, porque pra mim eu só escutava assim, né, que puerpério é difícil, passei por isso e aquilo no meu puerpério, mas eu não entendi o que que era, né, se era algo bom, se era algo ruim, se era algo agora dá pra entender bem mais o que que é. E eu queria falar um pouco, Jana, eu acho muito interessante, porque, eu sou muito suspeita. Eu acompanhei a Jana desde quando você e o meu irmão falavam, né, conversavam, vocês estavam, né, conversando se iam ter filho ou não, Uhum. estavam ainda nesse processo de decisão, assim, que eu acho muito, muito legal, muito interessante. E uma das coisas que eu lembro que você me falou, que para você pesava, era justamente o tecido, né, o tecido acrobático que você já fazia, manda muito bem. Eu acho incrível que você descobriu essa paixão, assim, digamos, depois dos 30, depois dos 20, né. Foi. Porque a gente acha que a gente só pode achar essas paixões quando a gente é adolescente e vai seguir carreira naquilo. Depois, se a gente quiser fazer alguma atividade física, né, e mais artística e quiser seguir, a gente já tá velha, né. Eu lembro Uhum. até com 19 anos eu escutei que eu era muito velha, se eu quisesse seguir na natação, eu já estava velha aos 19 anos. E eu achei que muito lindo que você encontrou essa paixão, você manda bem pra caramba, assim, já fez apresentação, tipo, a real bailarina acrobática, e era uma questão pra você, né, na gravidez, assim. Sim, total. Eu queria saber se você teria como falar pra gente, assim, com relação ao tecido, né, ou alguma atividade física, alguma paixão que a pessoa tenha, né, porque o seu corpo vai mudar, né. Como que foi pra você, assim, lidar com a questão do tecido, e o seu corpo mudando, e o bebê chegando, como foi? Tá. Bom, assim, eu nu eu nunca pensei, assim, em ser mãe, né. Não que eu não quisesse ser mãe, mas isso não era um assunto que estava presente na minha cabeça quando adolescente, eu não pensava nisso, simplesmente eu não pensava nisso, né. Então, para mim não foi uma coisa natural, né. E eu comecei a pensar no assunto de maternidade lá pelos 30, né, por pressão da sociedade, né, porque todo mundo sabe, né: "Ah, você vai ter filho, não sei o quê", né. E também porque a idade chega e a gente começa a fazer outros questionamentos, né. E foi justamente nessa época que eu comecei o tecido, eu tinha uns 30 anos. E o tecido, assim, foi amor à primeira aula. Eu nunca tive um esporte que eu tenha, assim, me identificado forte, sabe, na vida, e o tecido foi, assim, paixão de primeira aula. E eu fiz algumas aulas, tal, e em seguida me machuquei, não no tecido, eu me machuquei por outro motivo, e precisei me afastar, tipo, meses da atividade, assim, aquilo pra mim foi, assim, super tenso. E eu não via a hora de voltar, de tanto que eu tinha me apaixonado. Mas aí deu tudo certo, tal, voltei e a questão da maternidade na minha cabeça, né. Eu tentando elaborar isso, né, então eu comecei a construir a maternidade, a decidir se eu queria ser mãe ou não, junto com meu marido, lógico. Eh E a hora que eu comecei a pensar: "Não, eu quero", né, aí vinha a questão do tecido, né, "Nossa, mas como é que eu vou parar de fazer?" Porque eu simplesmente não conseguia, né, assim, é um negócio muito forte pra mim, eu sou apaixonada por isso, né. Mas até nisso, assim, né, rola uma maturidade, né. Falei: "Não, vamos lá, né". E eu busquei muita referência de mães também que fazem tecido e que passaram por isso, tal, e contando suas histórias, e fui me inspirando e falei: "Não, tá na hora", né.
E a hora que a gente começou a tentar mesmo a ter filho, até a gente demorou um pouco para conseguir. E nesse momento eu considero até que foi importante essa demora, porque eu precisei elaborar mesmo, assim, elaborar várias questões. O tecido foi uma delas. E quando eu me vi grávida, eu estava competindo. Assim, eu estava competindo amador, né? Lógico, circo amador. Mas para mim aquilo era tipo demais. Por exemplo, assim, eu pisei num picadeiro. Isso para mim foi sensacional. E foi nesse período que eu estava na minha eficiência máxima, assim, eu engravidei. E eu acho até que não foi por acaso, sabe? Isso tudo, assim, a história da gravidez tem tudo a ver, assim, com o tecido. E aí veio um baque, né? Putz, eu vou continuar treinando, né? Mas, de novo, assim, é questão de informação, né? Vamos buscar informação. Gravidez não é doença. Eu conversei com muitos médicos. Felizmente, assim, eu tenho uma médica maravilhosa que me atendeu. E ela falava para mim, não, com segurança você pode treinar. Lógico, né? Eu precisei parar de fazer certas coisas, fazer as quedas, qualquer coisa que tinha risco de queda, eu comecei a treinar mais perto do chão, mas fui treinando, e treinei bem, assim, até 20 semanas de gravidez, mais ou menos. Depois comecei a ter mais dificuldade por conta de recrutar abdômen, né? Mas fui treinando, eu treinei até o 7º mês de gravidez, fiz uma apresentação grávida, estava grávida de 7 meses. Então eu vivi uma história, assim, com o tecido e a gravidez, sabe? Mas eu também vou dizer que não foi fácil, assim, teve muito julgamento nessa história, assim, de gente vir falar pra mim que era um absurdo eu estar treinando enquanto eu estava grávida, que eu era uma irresponsável, tal, como se eu fosse louca, assim, né, como se eu fosse colocar meu filho em risco. Mas isso tudo, de alguma forma, minava a minha confiança, né, em fazer. E eu digo, assim, se não fosse meu marido nesse momento e minha família, eu teria desistido de fazer grávida. Mas o Lércio me deu muita força. No momento que eu mais estava, assim, insegura de fazer, que eu já estava barrigudona, ele fez maior força para ir comigo nos treinos, para que eu pudesse me sentir mais segura, tal. Mas aí também chegou um momento que eu não conseguia mais nem subir no tecido, e aí eu falei: "Não, acho que agora é hora de parar". E aí eu esperei uns 2 meses, aí logo o Gabriel nasceu, e como eu tive um parto normal, né, assim, o retorno foi muito mais fácil também. E agora eu tô recuperando, né, tô recuperando minha força, minha elasticidade, tá tudo certo, deu tudo certo. O que eu achei muito legal dessa história é que, assim, tudo é muito legal dessa história, né, porque tem 2 coisas que você falou que me marcaram, assim, que foi, o corpo gravidez não é doença, e a gente vê a grávida, a sociedade, né, vê a grávida como frágil, né, e aí todo mundo quer dar a opinião que, faz isso, não faz aquilo, porque isso é o melhor, isso é o pior, você tá machucando seu filho, você tá colocando seu filho em risco. E assim, o filho é seu, né, o corpo é seu, você sabe, você e seu médico sabem o que você não tomou essa decisão sozinha, né. E aí a segunda coisa é exatamente isso da decisão que você tomou, que não foi sozinha, que você entrou em contato com pessoas que passaram por isso também, né, que também praticam a mesma atividade que você e você achou um conforto nisso, porque hoje em dia não existe mais uma verdade, nunca existiu, né, uma verdade absoluta, mas antes era muito mais difícil, porque você tinha contato com pessoas só ao seu redor, né, sua mãe, sua avó, sua irmã, sabe, suas amigas, e aí se elas não têm a mesma paixão que você não consegue nem compartilhar, nem achar informação. E aí você foi e achou informação, sabe, eu acho muito importante a gente estar rodeado de pessoas que gostam e se interessam e querem a mesma coisa que você, para você ter um espaço seguro, para você não ser julgada, né. Eu acho que quanto ma e ainda mais durante a gravidez, eu acho que a gravidez eu nunca estive grávida, nunca passei por isso, mas deve ser, assim, 1 milhão de pessoas dando opinião sobre coisas que elas nem sabem, né. Eu acho que você pode falar sobre isso com Sim. propriedade, né. A opinião tem de monte para tudo. E até assim, como eu trabalho na mesma empresa que meu marido, né, era engraçado que tinha gente que vinha falar para mim, né: "Você é louca de fazer tecido, não sei o quê, para, não sei o quê". E aí eu dava uma resposta bem legal, assim, pra pessoa, né. Aí, não contente, eles iam falar com o meu marido, tipo: "A Janaína não pode fazer Nossa. tecido". Quer dizer, meu, larga da minha vida, sabe. Como eu disse, eu jamais colocaria meu filho em risco, eu tomei todo o cuidado e sem falar dos meus treinadores, né, que também não são que são pessoas muito informadas e estiveram comigo nesse tempo todo. Eu queria saber essas pessoas que deram opinião, quantas vezes elas fizeram um tecido, sabe, quantas vezes elas fizeram o que Nunca. você faz? Nunca, né. Exatamente, era isso que eu falava para elas: "Mas você conhece? Né, você não conhece".
Só porque é porque o pessoal vê muito show, né? As pessoas desenrolando, caindo de tantos metros de altura, parará. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi parar as quedas, porque realmente queda era uma coisa que eu não podia ter, né? Isso a médica falou, né? Mas o resto fui treinando e felizmente tem pessoas, a gente conhece pessoas muito bacanas ao nosso redor que me fizeram seguir em frente. Não, e eu queria trazer um pouco essa questão, Jana, do quanto, entrando também um pouco com sobre o que a Ju falou, né? De quando a mulher fica grávida, eu acho interessante a gente até falar pessoa grávida, porque hoje em dia a gente sabe que não só mulheres ficam grávidas, né? Sim. Mas quando a pessoa grávida tá na sociedade, as pessoas entendem que aquela barriga, aquela gravidez é de todo mundo, né? Todo mundo tem opinião, todo mundo vira um corpo público, até tanto no sentido, né, das pessoas chegarem e falarem coisas sobre o seu corpo, que você tem que fazer com o seu corpo, que você não tem que fazer com o seu corpo, até na questão de virem tocar na sua barriga sem pedir licença. É Tem aquele muito. espaço físico da quadradinha de cada um, ele some completamente. As pessoas tocam na tua barriga, beijam a tua barriga. Eu não sei, né? Eu escutei já mulheres falando que tinha gente beijando a barriga delas que elas nunca viram na vida. É muito isso mesmo, assim, que você falou. Quando você fala que tá grávida, é como se todo mundo se sentisse no direito de tocar em você, sabe? Eu escondi a gravidez das pessoas até 3 meses por questões energéticas, que eu acredito, assim, né? Para preservar o meu filho. E acho que muito por conta disso, sabe? Eu acredito muito na imposição das mãos, sabe? Em como a pessoa toca você e o que ela passa para você nesse momento. E a partir do momento que eu falei, depois dos 3 meses de gravidez, foi isso, assim, é todo mundo no vestiário, no banheiro, na rua, pergunta, quando você menos espera, ela enfiou a mão na sua barriga, assim, e isso para mim era muito invasivo, eu não gostava. Eh, Lógico, né, pessoas queridas eram muito bem-vindas, né. Como eu disse, é uma questão de energia, assim, pessoas que te amam fazem bem, né, quando tocam em você, né. Mas as pessoas que você não conhece, você não tem, né, não quer dar essa liberdade, e nossa, assim, é demais. E aí eu comecei, assim, a aprender a me proteger um pouco, então quando eu via que a pessoa queria conversar sobre esse assunto e estava super empolgada, eu mandava ver, mas eu colocava sempre uma mão na frente da barriga, tal, dava um passinho para trás, assim, eu evitava qualquer constrangimento. E não só essa questão, assim, de pôr a mão, sabe, mas da opinião, né. "Ah, você tá gorda, você não engordou demais? Nossa. Ah, sua barriga não tá muito grande? Sua barriga não tá muito pequena?", não sei o quê, sabe, esse é o tempo todo, né. Se você tá de boa, no dia de boa, beleza, é só mais um comentário. Agora, se você tá num dia mais chorona, sei lá, mais insegura, é tenso, sabe, é muito tenso. Você fala: "Meu", tem gente que fala que minha barriga tá pequena, ali dali 5 minutos minha barriga tá grande. Tipo, vocês podem decidir o que é que tá acontecendo? Porque muita opinião, sabe, as pessoas se sentem na obrigação de falar. E tem gente que não fala por maldade, mas tem gente que fala por maldade sim, né, que quer ver você, assim, que quer minar um pouco esse seu momento, sabe. "Ah, seu nariz tá inchado, sua boca tá inchada, enfim, 1 milhão de comentários, mas, o que a gente tem que tentar fazer, assim, que eu fiz muito na minha gravidez, foi meditação, sabe, acho que isso me ajudou demais. Que é para conseguir filtrar as coisas boas e deixar para trás o que não te faz bem, porque é um período muito sensível pra gente, né, especialmente quando a gente tá falando de trabalho, de emprego, tem várias questões envolvidas, né, não só a questão do aspecto do seu corpo, né, mas rola toda uma insegurança por trás, né. Eu só queria contar uma história rápida de uma mulher que trabalhava comigo, estava grávida. Aí ela foi no banheiro e era aquele banheiro que tem várias cabines, assim, né. E aí ela estava lavando a mão, e aí saiu uma pessoa da cabine e, tipo, foi direto na barriga dela, assim, ela ficou muito chocada, tipo, Ai, número um, dire lave suas mãos, número ai, meu 2, Deus. eu não tô esperando que você vá tocar em mim, eu nem sou sua amiga, sabe. Por que que você tá tocando em mim? Eu só queria ir no banheiro, eu só quero fazer xixi. É uma, de novo, né, o corpo da grávida é público, né, todo mundo tem direito de tocar, falar, não só elogiar, né, também é isso que você falou, fala assim: "Ai, nossa, o seu nariz tá enorme", ou então: "Nossa, sua barriga está muito pequena, será que seu filho não tá com problema?", sabe.
Gente, guarde, né? Guarde pra você a sua opinião. Sim, sim, é assim, e entenda que a pessoa, acima de tudo, acho que um pouco de empatia, sabe? Todo mundo sabe que gravidez é um período difícil, né? Então, ajude, né, nesse sentido, assim, não coloca mais peso, assim, nesse momento, né? Assim, não que seja um peso, não é, né, não era essa mensagem que eu quero dizer, mas é um período difícil, é um período sensível, né? E se você pega pessoas insensíveis, fica muito mais difícil de passar, sabe, por esse período. Não, eu ouso dizer também, Jana, que isso é um puro reflexo. Lá vem ele, ó, quem vem entrando aqui, do patriarcado, Ah, com claro, né? certeza. Porque assim, o corpo da mulher no geral, ele sempre foi considerado público, né? Então, se você tá com uma saia pequena, é porque você tá querendo que peguem em você, que te estuprem, porque o seu corpo é público, né? E eu acho que quando você fica grávida, rola um extremo nesse sentido, né? Então, se você escolheu ficar grávida e sua barriga tá protuberante, é porque ela tá aí pra gente tocar, tá aí pra gente dar opinião, né? E até a questão do aborto também é uma forma de você enxergar o corpo da mulher público, no sentido de que ela não pode fazer escolha sobre o corpo dela, o Estado que faz a escolha se você pode ou não ter aquele filho. Então, assim, eu acho que é só um reflexo, entendeu? E eu acho que isso que eu queria também deixar claro, que quando a pessoa faz esses comentários, ela, além de estar sendo inconveniente, de estar causando todas essas questões na cabeça da pessoa que está grávida, o que não é legal, ela também está refletindo um aspecto horrível da nossa sociedade que a gente já passou do tempo da gente já começar a cortar, né, assim. Então é mais uma questão para a gente refletir, assim, né, o que a gente tá passando para as outras pessoas, passando para frente, né. Sim, e assim, acho que é importante dizer que a gravidez, ela, para muitas mulheres, ela é um estado de plenitude. Eu conversei com muitas mulheres que relataram isso, que elas se sentiram plenas grávidas, assim. Só que para outras não. Para mim, a gravidez não foi um período de plenitude, foi um período bonito, sim, muito importante para mim, que eu amei passar, mas eu fiquei muito insegura na minha gravidez, né, em muitos momentos. Eh, por várias questões, né, muitas questões. E eu me lembro, assim, de uma das coisas de pegar muito para mim na gravidez é a falta de autonomia, no sentido assim, você, conforme você vai avançando nas semanas de gravidez, o seu corpo vai ficando difícil, né? Eh, você tem dificuldades. Eu gosto de andar rápido, por exemplo, não conseguia mais andar rápido. Escada é mais difícil, tá sempre ofegante. Várias questões, dormir, enfim. E isso para mim pegou, né? E eu acho até, eu fico tentando refletir sobre isso, assim. Acho que a gente, mulher, tem que ficar provando tanto que a gente é forte, né? Que eu não podia mostrar fraqueza na minha gravidez. Ninguém me pediu isso, mas assim, isso para mim era muito presente, assim, não, eu não posso mostrar que eu não consigo subir escada, sabe? Aquela coisa assim. Eu carrego peso se você quiser, eu tô grávida, mas eu carrego peso. Sabe aquela coisa de sou fortona, sou foda, tal. E isso estava presente para mim, né? Principalmente assim no trabalho, porque como você quer provar que você não é menos porque você tá grávida. Isso porque a gente não precisa provar nada para ninguém. Mas como a Teca disse, né, tem o patriarcado, né? E a gente nasce com isso, né? A gente nasce e cresce com isso tudo na cabeça, e a hora que você se vê grávida, você se vê frágil. Não tem como não, né? Mas é isso, assim. Mas para algumas mulheres a gravidez é um super estado de plenitude, assim, maravilhoso. Muito interessante isso que você falou de ninguém me pediu pra ser forte, ninguém me pediu pra, eh, sei lá, continuar a minha vida. Meio que pediu, né, a vida inteira pediu, pediu pra que você, fosse melhor, se você olhar pra uma pessoa que não está grávida no momento, você tem que competir com ela, porque ela vai, sei lá, pegar seu emprego. A gente leu na introdução que muitas mulheres são demitidas depois de ficarem grávidas, né, depois de voltarem da licença maternidade. Então não é como se, não é que ninguém te pediu formalmente, falou assim: "Jana, por favor, seja uma mulher mais forte, por favor", Sim, né. Você ouve isso a vida inteira, e aí quando a gente passa por esse momento,
E aí esses questionamentos vêm, e aí as pessoas, você pode até ouvir assim, não, imagina, não liga pra isso, não se preocupa. Como não se preocupar se você foi criada dessa forma, né? E não é criação que eu digo dos seus pais, da sua família, é criação da sociedade mesmo. A sociedade te criou pra ser um ser humano que se preocupa com isso. E aí, né? E ainda mais num momento tão frágil que você quer oferecer tudo que você tem pro seu filho ou pra sua filha, e ainda você tem que se preocupar com isso, né? Então, isso aí, né? Patriarcado. É isso aí. Não, e quando, por exemplo, eu sinto que quando, por exemplo, falam, o seu nariz tá grande, sua barriga tá muito grande, sua barriga tá muito pequena, é uma cobrança, né? Tem a ver com isso também, né? Viu, você tem que ser forte, viu? Você tem que ser uma grávida perfeita. E aí? É uma cobrança da sociedade também, né? Tá Sim. implícito isso do tipo, viu? E aí, você não tá comendo demais? Você não tá comendo de menos? Você não tá... assim, de novo, né, uma forma explícita, como a Ju falou, mas é uma cobrança para você ser cada vez mais perfeita, cada vez mais, e você fala assim, meu Deus, calma aí que eu também sou uma pessoa, sabe? Também tenho problema, também choro, também às vezes não quero comer direito, às vezes eu, sabe? E aí é isso aí, né? E aí de reclamar, né? Não pode, né? E eu lembro que em algum momento, assim, da gravidez, eu senti orgulho de falar que eu tinha engordado 5,5 quilos, porque eu engravidei, eu engordei pouco na minha gravidez. Eu tinha, assim, orgulho. Aí eu fiquei pensando, da onde veio isso? Se eu quisesse engordar 10 quilos, 15 quilos, o problema é meu, se eu desrespeito a minha saúde e a do meu filho, né? Mas é um pouco disso, sabe? Assim, de se mostrar plena e capaz e como, tipo, tô grávida, mas eu tô normal, assim, tô bem, tô seguindo bem. Essa cobrança, como a Júlia disse, né? A gente vai aprendendo, né, ao longo da vida, que a gente tem que ser forte e a gente tem sim que provar muito mais coisa para a sociedade do que um homem, por exemplo, né? Para a gente conseguir as mesmas coisas, a gente tem que conseguir provar muito mais, né? Então acho que isso é fruto disso. Ai, eu acho. Eu tenho uma relação com gravidez que eu acho que por muito tempo não foi muito saudável, assim, por conta dessas demandas da sociedade, sabe? Como toda mulher, eu acho, né, tem altos e baixos de querer engravidar ou não. Só que eu acho que essa é uma pauta até importante da gente trazer. Eu achava antes que a partir do momento que eu engravidasse, minha vida acabou. Sim, sim. Sim. Então eu estava sempre correndo contra o tempo, tipo, eu comecei a minha primeira empresa, eu comecei com 20 anos, eu acho, 21, porque eu queria engravidar com, sei lá, 28, então eu tinha 7 anos para fazer daquela empresa um sucesso, porque aí eu ia conseguir ser uma mulher que tem os seus próprios horários e consegue gerenciar a vida pessoal com a vida profissional e tal. Então, tipo, sempre foi, pra mim foi uma corrida contra o tempo. Eu preciso estar muito bem sucedida no momento em que eu engravidar, porque a partir dali é só ladeira abaixo, sabe? E não, né? Tem gente que só melhora. Tem gente não, todas as mulheres, porque todo mundo está sempre evoluindo, né? Ano atrás, ano depois de ano, todo mundo evolui. E não é a gravidez que impede disso, né? Você tocou num ponto que para mim foi muito, muito importante, assim. Em um certo momento dos meus 20, não sei quantos aí, eu também pensava assim, do tipo, quando que eu vou engravidar? Porque se eu engravidar esse ano, eu quero ser promovida até tal ano, eu quero ocupar aquela posição na empresa, e se eu engravidar antes disso, tipo uma matemática, assim, né? Tentei fazer uma matemática na vida, como se eu tivesse no controle de tudo, né? E uma das minhas dúvidas aí, né, de ser mãe ou não, era muita questão profissional, muito, muito. Demorou anos para eu conseguir elaborar isso daí. Só que aí vem a vida, né, e dá um tapa na nossa cara, né? E eu achando que eu sempre estava no controle das coisas, só que nunca fui promovida quando eu quis, né? Eu fui promovida algumas vezes, nenhuma delas foi quando eu planejei. E a gravidez também não. Então, quando eu decidi engravidar, assim, quando eu tinha uns 30, eu comecei a pensar no assunto. Eu decidi engravidar, eu tinha 33, e eu demorei mais de um ano para engravidar. E não conseguir engravidar, para mim também foi um choque. Tipo, como assim? Eu não consigo engravidar. Agora que eu quero, eu não consigo engravidar? E aí misturou tudo na minha cabeça, sabe? Só que aí é a vida dizendo, né? O meu corpo mostrava que eu não estava preparada, minha mente mostrava que eu não estava preparada. E a hora que as coisas começaram a tomar um formato bacana, assim, a florescer, digamos assim, foi quando eu engravidei, né? Eu não acredito que essas coisas são por acaso. E
o mais legal para mim, as minhas inspirações de carreira, o meu descobrimento de mim mesma na minha carreira aconteceu quando eu estava grávida, né? Os meus melhores projetos nasceram de quando eu estava grávida. E isso para mim, assim, foi sensacional, foi a vida me dando uma lição maravilhosa, né? E mas, assim, apesar de tudo isso que eu tô falando, foi um momento bonito, mas ainda assim seguido de inseguranças. Eu tinha medo, ainda assim, apesar de ter tido de ter florescido muita coisa profissionalmente para mim nesse período, eu ainda tinha minhas inseguranças, né? Como é que vai ser a hora que eu sair de licença? Como é que vai ser a hora que eu voltar, né? Mas eu me descobri profissionalmente nesse período. E isso para mim foi assim sensacional. Quando você se descobre, quando você põe a mão naquilo que você acredita, você não tira mais. E ninguém tira mais de você. Então, assim, podem me mandar para qualquer departamento do universo. Assim, eu sei minha missão, né? Eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que é valor para mim. E foi na gravidez que isso aconteceu. Então, foi assim um casamento para mim, sabe? Um casamento de coisas que eu nunca imaginei que fossem acontecer. Ai, que lindo. Muito lindo, né? É muito louco. A gente fala, a vida acabou. Eu também, eu tenho um pouco ainda dessa sensação. Tô na terapia aí pra tentar desconstruir essa questão da minha cabeça. Mas é o que a gente falou, né? Quando você acha que a vida vai acabar, ela só tá começando. Sim, Você só tá descobrindo coisa nova, só tá descobrindo que, meu, né? E eu acho que também, eu acho que com essas descobertas da vontade de seguir ainda mais, de falar, não, então agora é que eu vou fazer acontecer isso aqui, né? E é bem na hora que você tava achando lá no passado que a sua vida ia terminar, né? sim. Muito E doido. eu li um post, agora eu não vou saber onde foi, que fez muito sentido para mim, que falava que em todo nascimento existe uma morte. E é verdade, existe uma morte. E assim, existe a morte de uma vida passada. A sua vida muda, não tem como falar que não muda, né? Muda completamente. Eh, Só que até é legal, para mim foi legal entender isso para você elaborar, como se fosse um luto mesmo, né? É importante elaborar isso. Eu me lembro que na semana antes do Gabriel nascer, eu estava fazendo home office, porque eu já estava já nos finalmente e eu não queria parar, então eu fiz home office. E eu adoro tomar café na padaria, né? E eu falava: "Meu, essa semana eu vou tomar café na padaria todos os dias, porque eu não sei quando mais eu vou tomar café na padaria". E assim, eu fui todos os dias na padaria tomar café, tipo, tentando elaborar esse luto do tipo: "Eu não sei quando eu vou tomar café de novo, eu sei que eu vou voltar a tomar café um dia, mas pode demorar, então vamos lá, vamos considerar que eu não vou tomar café por um tempo". Fui lá a semana inteira, e e assim como essa questão do café, eu tentei elaborar várias coisas, né, então, o tecido não vai mais ser da mesma forma, não vai, mas eu vou viver uma outra história com o tecido, né, vai ser ainda com o tecido, mas vai ser uma história diferente. E para tudo na vida, né. Então eu acho que a mãe que está pensando em engravidar, ela tem que entender isso. Existe sim uma morte quando nasce uma criança, a morte de uma vida velha, o começo de uma vida nova, né. Se você está ciente disso, as coisas ficam muito mais leves. Aproveitando que você falou dessa questão do café da padaria, de se despedir dos costumes que você sabia que talvez você não fosse conseguir retomar depois do nascimento do Gabriel. Eu queria muito saber com você, quais foram essas mudanças físicas, psicológicas, até sociais, que você passou no sentido de, tipo, coisas que eu não vou mais poder fazer, que eu fazia antes dele nascer, e que você se surpreendeu depois que ele nasceu, que no final você conseguiu voltar a fazer essas coisas, e coisas que você não conseguiu. Como que ficou essa relação da mudança da rotina no geral e de tudo que aconteceu na tua vida, sabe? Tá. Bom, questões físicas, assim, para mim o que mais pegou, que é o cabelo, né, na gravidez. Ai, que doido! Nunca ia imaginar que você ia falar disso. Porque, nossa, sério, assim, meu cabelo tá horrível e isso, assim, me frustra de uma maneira. Na gravidez ele ficou lindo, mas depois que o Gabriel nasceu, depois de uns meses, começou a cair demais e, assim, ele ainda não se recuperou. E isso pra mim porque a gente se olha no espelho toda hora, né. Então, eu olho meu cabelo e falo: "Jesus", e eu não consigo mais secar o cabelo por conta do Gabriel, né. Mas vamos lá, assim, isso é uma coisa que a gente né, releva, prendo o cabelo e pau na máquina. Não é o mais importante. A questão do corpo em si, meu corpo não mudou, assim, brutalmente, porque eu tive um parto normal, acho que isso me ajudou a voltar muito rápido, até na questão dos meus exercícios físicos, eu me surpreendi com a rapidez com que meu corpo voltou, assim, com a memória muscular que eu tive, sabe.
foi uma surpresa, assim, uma surpresa boa. Eu achava que eu ia demorar muito para conseguir voltar pro tecido na minha forma plena, assim, e não, assim, foi bem rápido. Então, assim, corpo foi até que de boa para mim. Agora, uma questão muito forte para mim que pegou foi o sono, né? Eu sempre fui dorminhoca e é inevitável, assim, bebês não dormem bem. Na sua maioria, isso é, assim, é uma regra, assim, eles não dormem bem. Um ou outro dorme, mas a maioria não dorme. E teve um momento muito específico aí do Gabriel, quando eu ainda estava na esterogestação, né, que são os 3 primeiros meses após o nascimento do bebê, né, que eles falam, né, que é a continuação da gestação, só que fora do útero, né, que é o período que eles mais dependem da gente. Quando o Gabriel tinha uns 2 meses e meio, eu estava no pico da minha canseira de não dormir, e se eu não tivesse a minha rede de apoio nesse momento, eu estaria uma pessoa louca, até hoje, né, então e acho que de novo volta naquela questão de ser forte, porque sempre me disseram que cuidar de criança era difícil. Eu pensava: "Ah, ok, é difícil, mas difícil para mim? Que difícil para mim? Para mim eu qualquer coisa eu faço", sabe, aquela coisa que qualquer coisa eu faço. E não existe isso com criança, eu demorei para entender isso, né. E eu até li uma frase que eu nunca mais vou esquecer, né, que fala, "It takes a village to raise a child", né. Então, assim, a gente precisa de uma aldeia inteira para conseguir criar uma criança, e é verdade, né. Então rede de apoio é tudo, é tudo. Minha mãe, minha sogra, o meu marido sensacional, maravilhoso, que a única coisa que ele não faz é dar peito, porque ele não tem, porque se ele tivesse ele dava. Então tudo isso, assim, faz toda a diferença na nossa vida. Nesse momento, eu teria caminhado para uma depressão se não fosse a minha rede de apoio. Então acho que a questão psicológica que mais pegou para mim foi isso, né, da questão do sono. Mas como tudo a gente se adapta, né, o Gabriel passou a dormir melhor, enfim, ainda não dorme maravilhosamente bem, mas eu lido bem com isso agora, já não é mais um problema. Eh, mas tem outras questões, apetite sexual muda, né, como eu disse, como a gente não dorme direito, a energia que você tem é para o seu corpo funcionar e para você cuidar da sua criança, não sobra energia para outra Sem coisa. tempo, irmão, né, sem tempo, sem tempo. Sim, sem chance, né, assim, sem vontade, né. Então foi É. difícil isso também, é uma questão que nos primeiros meses pegou bastante, mas, de novo, né, falando do meu marido aí, super compreensivo nesse momento, porque para eles também não é fácil, né, eu tô falando de mim, mas eles também não dormem, né, para homem também existem outras questões, inclusive que afetam o apetite sexual, né. Eh, acho que eu me lembre, assim, de questões mais relevantes foram essas, assim. Eu queria saber, você tocou nesse assunto, eu achei interessante, eu nunca tinha acho que eu nunca discuti muito sobre isso. O que você acha que mudou para o seu marido também? Porque é importante a gente falar da gravidez pra gente, óbvio, o tema principal é esse para as mulheres e para homens que engravidam, mas é também interessante a gente parar e pensar no que mudou para o parceiro ou pra parceira, né. Sim. É, assim, nesse caso, na minha visão, né, eu não posso falar por ele, mas, assim, na minha visão, eles também ocupam um lugar muito ingrato, assim, entre aspas, porque eles têm que ser o macho provedor nesse momento, né. E uma que a nossa legislação não dá apoio nenhum, então nossa licença paternidade é de 5 dias, algumas empresas aí dão 20, mas mesmo assim, né. Se a gente for pensar bem, a esterogestação deveria toda ser acompanhada pelo casal, né, porque o bebê ainda está em desenvolvimento e só a mãe é sem chance, né. E assim, o pai precisa criar um vínculo com a criança, né. É lógico que tem uma questão biológica envolvida, que é a mãe, no primeiro ano da criança é a mãe, ponto final, né, isso não é patriarcado, isso é biologia. Mas eu entendo que as questões, sociais pegam muito e aí surge né, essa questão do patriarcado, assim, muito forte, porque ele tem o cara tem que sair para trabalhar. E eu me lembro que quando eu não dormia de madrugada, eu ficava tentando poupar o Laércio, porque eu sabia que ele tinha que trabalhar no dia seguinte. Então, quer dizer, e aí eu me afundava mais. E aí no momento em que ele começou a me ajudar mais de madrugada, ele começou a ficar também muito estressado, né. Porque ele tinha que trabalhar no dia seguinte, tipo, o dia inteiro, né, e chegar em casa e o segundo turno. E assim, ele também não pode mostrar para a sociedade que está difícil para ele, né, ele também não pode mostrar no trabalho que ele não vai dar conta, né. E essa questão da mãe, eu vejo que isso é muito presente nele, assim, em alguns momentos ele não pode ajudar, é fato.
tem alguns momentos que o bebê quer você, ele quer o peito, né? E no momento de esgotamento, em que a mãe não está dando conta e o pai não consegue ajudar, nem que ele queira. E eu acho que isso frustra muito ele. Assim como deve frustrar muito dos homens, sabe? Não poder fazer nada mesmo. Enfim, é uma questão que tem que ser resolvida com o tempo e o que ele pode fazer é dar suporte ao redor. Lavar a louça, cuidar das coisas da casa, para que a mulher não tenha que fazer mais isso. Mas, de fato, resolver aquele né, impasse com o bebê, ele não consegue. Isso deve dar uma sensação meio de impotência para ele, sabe? Parece que o filho ainda não é dele, né? Porque não Sim. faz nada com a criança, com o bebê, né, em si. Não tem aquela coisa do... Porque também dizem que o momento da amamentação é um momento muito especial entre bebê e mãe. Então, eu imagino que o pai, né, ou a parceira que esteja ali, não consegue sentir a conexão, né, da mesma forma. E fala, mas É. que hora que eu entro como parte dessa família, né? Eu não sei, eu fico imaginando como deve Nossa, ser, né? eles têm que fazer muito esforço, é verdade, assim, sabe? Pro Lars conseguir criar uma conexão com o Gabriel, ele faz muito esforço. Porque com a mãe é mais natural, com o pai não. Se o pai não fizer esse esforço, ele meio que passa de desconhecido nesse momento, pelo menos no primeiro ano do bebê, né? Então, o que ele tenta fazer? Dar banho, dar comida, brincar, para conseguir fazer esse vínculo com ele, né? E porque ele quer ser pai. Eu sei que tem pai que tá nem aí, que não quer ser pai, mas tem grande parte dos homens que querem ser pais, né? Então, eles têm esse esforço, assim, para eles também não deve ser fácil. Acho que vale um episódio aí sobre isso. Opa, chamar um pai, né, pra falar pela perspectiva, acho interessante também. É. Ô, Jana, eu queria muito que você falasse. Ai, meu Deus do céu, eu fico muito emocionada, porque quando eu soube do seu parto, você fez, acho que 3 posts no seu Instagram, né, o relato de um parto, que não tem uma vez que eu choro. Quando você postou, eu li e chorei, emocionadíssima. E aí, para fazer esse roteiro, eu li de novo, porque Aham. eu lembrei e falei, nossa, é tão legal aquele texto, deixa eu ler de novo. E eu comecei a chorar de novo lendo. Eu falei, nossa senhora, eu não consigo, é muito lindo, assim. Porque o seu parto, eu acho que ele é o sonho de toda mãe que quer ter um parto com menos, como se fala? Com menos interferência, entre aspas, médica, medicamentos, etc. O seu parto foi uma coisa maravilhosa e eu queria muito que você falasse pra gente qual que é a fórmula secreta. Tô brincando. Mas que você contasse para as pessoas saberem, compartilhar essa experiência que eu acho tão linda. Tá. Se fosse fórmula secreta, ó, eu vendia, ia ganhar maior dinheiro com isso. Já mesmo, ia ficar rica. Teca, eu até hoje não acredito nesse parto, porque assim, eu, eu sempre, como eu disse, eu não pensava em ser mãe, sabe? E até meu jeito com crianças nunca foi lá essas coisas, eu não sabia lidar com crianças, eu não sei o que conversar com elas, sabe? Então, assim, eu sempre me julguei a mulher que não tinha jeito para ser mãe, né? E quando a gente engravidou, né, a gente falou, bom, vamos lá, vamos estudar, né? E acho que uma das coisas melhores que a gente fez foi contratar uma doula, porque ela mudou a nossa vida, né? Ela trouxe muita informação pra gente pegou uma pessoa maravilhosa. Ela me tirou de uma miopia que existia em mim, assim, e no meu marido também. Então, assim, eu estudei muito na minha gravidez, eu e o Laércio, muito direcionado por ela, né? Então, assim, um exemplo, eu condenava parto domiciliar, imagina que responsabilidade, né? E quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que, isso era a melhor coisa para o meu filho. Existe, assim, existe muito mito e as mulheres são muito desinformadas com relação a isso. A gente precisa buscar esse mundo, sabe? E a doula trouxe pra gente esse mundo. Então, todo o processo da gravidez a gente passou estudando. Então, eu me muni de informações, eu e o Laércio, e assim, acho que essa construção junto foi importante, porque a gente nunca se viu grávido, eu nunca me vi grávida sozinha, né? Isso pro parto, na hora do parto, foi muito importante para mim, essa parceria com o Laércio. Eu fiz muita acupuntura, eu já fazia, né? Assim, eu só mantive, muita meditação, eu meditava muito direcionando, assim, pro momento do parto, conversava muito com o Gabriel, na minha barriga, explicava para ele como que ia ser aquele momento. Cuidei de fazer exercício físico, fiz pilates com uma pessoa muito incrível também, que me colocou em conexão com o Gabriel o tempo todo durante os exercícios. Então rolou uma preparação, sabe? E
Só que, lógico, aconteceu um fato, assim, que, de fato, é um ponto fora da curva. Eu tenho que dizer isso, assim, não é um ponto fora da curva esse parto, né? Só que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo, do tipo, a pessoa sem jeito com crianças vai ter um parto desse? Imagina, né? Eu me preparei lá, tipo, por um parto de 15, 18 horas, que é mais ou menos a média de horas que dura o primeiro parto da mulher, né? E vamos lá, né? Então eu sabia todas as fases do parto, eu sabia tudo o que ia acontecer, porque a doula já tinha me explicado e tudo mais. E eu lembro da Clara, que é a nossa acupunturista, né? Ela falava assim para mim, Janaína, eu morro de medo de você de você entrar em trabalho de parto e não perceber. Você toma cuidado? Eu pensava assim na minha cabeça, né? Louca. Quem que entra em trabalho de parto e não Como, né? percebe, né? Tipo, ela é maluca. Mas eu falava, não, Clara, claro, assim, você pode deixar, né? Eu sei as fases do parto, eu já estudei, né? E foi o que aconteceu, né? Assim, muito provavelmente foi o que aconteceu. Eu entrei em trabalho de parto, eu não percebi por horas, porque eu não tinha dor, né? Assim, a primeira fase do parto, lá que a gente fala as primeiras horas, a mulher tem contrações, né, na barriga. Eu já tinha contrações, as contrações elas começam a acontecer lá pelo 7º mês, só que elas não têm ritmo e elas não doem. Só que você sabe o que é uma contração, você aprende, né? E era sábado de carnaval, eu ia pular carnaval, inclusive, ia fazer no bloquinho à noite, tava combinando, rolê e tal. E as contrações, só que, até aí as contrações de treinamento, né? Eu tava na minha cabeça, elas não eram ritmadas, não tinha dor. Só que eu acho que elas estavam ritmadas e eu não percebi, porque eu não tinha dor, né? Então, muito provavelmente o que aconteceu? Eu entrei em trabalho de parto, por horas eu não percebi. E aí a gente foi comer num restaurante, eu fui no banheiro, abaixei para ir no banheiro, um líquido escorreu na minha perna. Daí eu falei, não, meu Deus do céu, a bolsa. Saí do banheiro e falei pro Lars, vambora, acho que a bolsa estourou. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí a gente coletou o líquido, mandou a foto pra doula e pra médica, elas falaram, é o líquido. Vai pra casa, descansa, porque o que a gente tinha planejado, né? A doula, e aí a gente contratou uma enfermeira obstetra, que ela ia acompanhar para fazer o monitoramento do bebê, até que eu tivesse dilatação suficiente para ir para o hospital, porque eu queria um parto normal, eu queria um parto domiciliar, só que eu não pude ter um parto domiciliar porque eu tive diabetes gestacional. Assim, eu não pude escolher, no fim eu tive, né? Porque para ter parto domiciliar você tem que ter uma gravidez de risco habitual e eu tinha um risco a mais. E não só por isso, em algum momento da gravidez eu decidi mesmo que o parto domiciliar não era para mim. Eu não estava seguro o suficiente. Mas eu não queria ficar muito tempo no hospital, porque eu sabia que se eu fosse para o hospital logo no início do trabalho de parto, eles não seguram, eles não esperam 20, 30 horas de parto, iam me fazer cesárea, né? Existe a indústria da cesárea, existe, né? Ô, Jana, desculpa te interromper, mas eu também escutei falar que tem muitas mulheres que estão indo bem, evoluindo bem no trabalho de parto, com a dilatação, e quando chegam no hospital, porque é enfermeiro, é gente, é correndo, não sei o que lá, puf, não dilata mais. É, Aí fica 1 milhão de horas lá sem sim. dilatar nada, né? Porque, É o querendo ou não é ambiente, um né? espaço, né? É, não, É, é todo um cenário. O hospital é frio, né? Assim, é. depois, se vocês tiverem a oportunidade, assistam na Netflix O Renascimento do Parto. Esse documentário mudou a minha vida. Inclusive, eu descobri coisas que nem assim, que eu não sabia que existia. Por exemplo, que uma mulher pode ter um parto orgásmico. Vocês sabiam disso? Ai, já ouvi falar Quero. disso, já ouvi Gente, falar, quero. olha, no episódio eles mostram a mulher tendo um parto orgásmico. Toda mulher tinha que passar por isso, gente. Por que que fizeram a gente acreditar na cesárea? Me explica isso. Mas enfim. Então, a gente se preparou para esse momento, né? E eu queria a enfermeira em casa e a doula em casa até certo momento para ficar o menos tempo possível no hospital. Só que a hora que estourou a bolsa no restaurante, a gente foi para casa, avisei quem tinha que avisar, a doula falou, vai para casa, descansa, do tipo, ainda tem horas para rolar aí, é verdade, né? Mano, eu cheguei em casa, as contrações começaram a 1000, o Laércio começou a cronometrar as contrações, elas estavam ritmadas e, tipo, muito frequentes. E aí, aí que eu percebi que eu já estava no parto ativo, que a gente fala, que é nos finalmente. Na verdade, nem foi aí, foi quando a doula falou, vai para o banheiro, toma banho, porque água quente supostamente dá uma relaxada nas contrações. Eu fui, tipo, no banheiro eu quase morri. Eu falei, gente, cesárea, pelo amor de Deus, cesárea, porque eu comecei a sentir muita dor. E aí eu saí do banheiro, fui, deitei na cama e pensei, eu vou descansar. Só que eu pensava assim, como é que se descansa nesse momento? E eu lembro de pensar comigo assim,
cara, se eu tô só no início do trabalho de parto, que é a parte mais tranquila, como é que eu vou chegar até o fim? Eu não tinha entendido que eu já estava no parto avançado, né? Eu comecei a entender que eu estava no trabalho de parto avançado quando eu comecei a me rastejar pela cama, tipo, procurando uma posição, como se fosse um animal, assim. E na hora que eu me vi de 4, né, assim, de 4 apoios, ali eu fiquei, dali eu não saí mais. E aí o Laércio falou assim pra mim, Jean, a doula tá vindo, porque daí elas começaram a sair correndo, né? Porque foi tipo, questão de meia hora, meu parto evoluiu absurdo. Elas vieram correndo pra casa, e aí o Laércio falou assim, Jean, a enfermeira tá no telefone e pediu pra você colocar a mão e ver se você sente uma coisa dura. Aí eu pus a mão e, tipo, falei, tem uma coisa dura. Dele assim, você acha que dá pra ir pro hospital? Eu falei pra ele, sem a menor condição. Ele, Não. e Meu foi no Deus do aval céu. dele, sabe, foi quando ele me falou: "Jean, se o Gabriel quiser nascer aqui, ele vai nascer, manda ver". Foi nesse aval que eu me entreguei. E aí foi. E a hora que elas chegaram, o Gabriel estava coroando, o Gabriel estava nascendo, porque foi muito rápido, né. E aí nasceu, simplesmente nasceu, o Laércio recepcionou ele, como eu tanto sonhei, né, que ele fosse recepcionado aqui no nesse mundo, até me emociono de falar. E Eu também. foi muito maravilhoso, assim, a doula, quando ela chegou, ela encheu minha casa de alegria. Eu falava assim pra ela: "E a diabetes gestacional?" Ela falava assim: "Que diabetes gestacional, Janaína? Vamos, o Gabriel vai nascer, não sei o quê". Ela, assim, ela me deu super segurança naquele momento. O Laércio também, acho que ele fala que ele se sentiu seguro, uma porque ele estudou comigo, ele sabia o que estava acontecendo, e outra que Uhum. ele sabia que ele podia confiar na doula, né. A doula, ela não faz parto, né, a doula, ela a gente confunde, né, o papel da doula e da parteira. A doula não pode pôr a mão no Gabriel. Então, né, a enfermeira chegou, também a enfermeira também não pode pôr a mão no Gabriel, a enfermeira que eu tinha não era parteira. Ela só fez o monitoramento do Gabriel e falou: "Não, tá tranquilo, os batimentos cardíacos, tá tudo tranquilo". E minha médica em contato com elas também. E aí o Gabriel nasceu, elas colocaram, o Gabriel pegou ele, né, o Lars pegou ele, colocou ele no meu peito, e eu não acreditava que aquilo tinha acontecido, eu não acreditava, eu estava em transe, tipo uma droga muito louca que eu tinha consumido, sei lá, sabe. Estava assim, em transe total, assim, eu não conseguia acreditar. E aí como protocolo, né, porque foi um parto domiciliar não planejado, a doula precisou chamar o SAMU veio, cortou o cordão, a minha placenta saiu logo ali também, eu não tive problema com isso. E aí eles removeram a gente para o hospital e lá a gente ficou 2 dias em observação por conta da diabetes, né. A minha médica ficou monitorando, eu e o Gabriel. E foi assim, gente, foi essa emoção aí. Eu lembro de deitada na maca lá no SAMU, da van, né, o Gabriel estava com o Laércio, enroladinho numa manta térmica, e eu deitada, assim, eu olhava pra cima, assim, naquela van, e eu só pensava: "O que que aconteceu na minha vida?". Que hora que eu acordo desse sonho, né, que era tudo um sonho, você ainda tá grávida, imagina. A hora que eu cheguei no hospital, era cada enfermeira que entrava pra mim no quarto, falava: "Ai, você que foi a moça que nasceu em casa?". Eu falei: Ai, "Foi". você ficou famosa! Que maravilhosa! O pessoal do prédio aqui super perguntavam depois: "Nossa, o Gabriel nasceu aqui". "Nasceu, menina, nasceu". Eles ô Jana, sabe o que eu fico pensando? Olha que besta eu. Eu fico pensando que, a gente vê, né, que as mulheres gritam muito, urram, fazem barulhos, porque, puta, é uma dor absurda. Os vizinhos não repararam que você estava lá Ah, devem ter reparado. parindo? É, que elas filmaram, né. Esse momento eu tenho filmado, se um dia você quiser eu te mando. Do Hã. o filminho, assim, mostrando tudo. Eu fazia a contração, só que eu lembrava muito das coisas que eu tinha aprendido, assim, enquanto eu lia, né. A contração, ela tem que ser seguida do relaxamento, senão você empurra o bebê pra dentro, não pra fora, né. Então eu fazia a Ah. contração e tentava relaxar o períneo, e eu pensava assim: "Só mais um pouco, só mais um pouco". E a doula falava. Esse momento pra mim é meio confuso, tá, eu estava meio em transe mesmo, então algumas coisas eu lembro, algumas coisas eu não lembro. O Laércio precisou me contar depois, porque eu não lembrava. Só que eu lembro da doula falando: "Jana, tá vindo Jana, Jana, mas ó, é assim mesmo, é 2 passinho pra frente, 1 pra trás, 2 passinhos pra frente, 1 pra trás". E eu me entreguei, tipo: "Meu, eu vou gritar, foda-se quem tá ouvindo", tipo, dei de tudo, e aí ele nasceu. Ai, maravilhosa, maravilhosa. E eu queria muito falar, eu nasci nas mãos da minha madrinha, né, da irmã da minha mãe, minha tia. E eu me orgulho muito de falar disso até hoje. Eu falo: "Cara, eu nasci na mão da minha tia, ela que me tirou da barriga da minha mãe". E foi cesárea, né, não foi nem parto normal. Imagina natural, né.
ele vai ter orgulho de falar que nasceu da mão do pai pro resto da vida, viu, Jana? Ai, né? Não, assim, foi uma história muito legal de viver, muito. E que a mãe dele nem estava esperando, entrou em trabalho de parto sem perceber e teve em casa e foi maravilhoso, É, pode ter certeza. e assim, uma coisa, sabe, que eu não consigo me conformar muito, assim, é que, assim, eu não sou contra a cesárea, pelo amor de Deus, assim, eu acho que eu sou a primeira a defender a vontade da mulher. Ela faz o que ela quer do corpo dela. Que parto ela quiser, né, assim, ela escolhe. É isso que é o importante. Mas o que eu vejo é que a gente tem tanta informação hoje, nos tiraram o poder de parir. Foi isso que aconteceu. A medicina, o capitalismo, o patriarcado, sei lá quem, tirou da gente a segurança de parir, a coisa mais maravilhosa que uma mulher pode passar na vida, assim, eu digo por ser mulher, porque um homem não pode passar por isso, só uma mulher pode passar, né? E minaram a nossa confiança. As mulheres hoje acreditam que parir normal é um absurdo, que dói, que isso, que aquilo. E assim, então elas tomam a decisão da cesárea porque esse mundo é vendido para elas, né? E então precisa estudar, precisa resgatar a questão do parto domiciliar mesmo. É o melhor lugar para o seu filho nascer, né? Lógico, desde que você queira, né? Um hospital não é o melhor, uma operação não é a melhor, na maioria dos casos, né? Porque lógico que a cesárea salva vidas, né? E é isso que eu sinto muito, sabe? Que a gente perdeu isso, nos tiraram isso. A gente precisa conseguir resgatar. Por isso que eu gosto de falar do meu parto, porque eu acho que eu posso, em algum momento, influenciar alguém a procurar a informação que eu tive. Porque se eu não tivesse ido atrás dessas informações, se eu não tivesse tido essas pessoas no meu caminho, eu teria tido uma cesárea. Porque eu também achava que era o melhor caminho. E agora me diga se a humanidade estaria aqui se a gente não soubesse parir. Exatamente, exato. E o que eu acho lindo, Jana, é que nas fotos do Insta, né? Até você contando que na sua casa, quando você pariu o Gabriel, e depois até no hospital, né? Que você já estava ali toda monitorada, bonitinha, só tinha mulher, só tinha meu irmão lá, né? Porque o caso era o pai da criança, mas em volta era mulher, e isso me fez muito lembrar o quanto que o ritual do parto é mulher, são pessoas com vagina que estão lá, porque Uhum. elas que vão poder te falar, faz esse movimento. Que se você não tem vagina, não tem como você saber o movimento, o músculo, qual que é a sensação que você tem que sentir quando aperta, quando solta, quando encosta, Então, assim, tiraram isso muito da gente, né? A medicina foi um movimento que só homens podiam, até pouco tempo atrás, só homem podia cursar medicina, e quando surgiu a ginecologia obstetrícia, só homem praticava. Assim, não é à toa, assim, fica difícil mesmo. O homem falar para mim qual é o movimento que eu tenho que fazer no momento do parto para a criança sair mais rápido, com menos dor, ou, enfim, do jeito mais saudável, seja qual ele for. Então, esse resgate do feminino e da gente, né, a doula, a parteira, a enfermeira, etc., eu acho lindo, assim, para mim, retoma muito esse ritual que a gente perdeu ao longo do tempo, porque antigamente era um ritual feminino, o parto era reconhecido como um ritual das mulheres. E depois, quando surgiu a medicina, né? Como a gente sabe a história, acabou passando para a mão dos homens e a gente acabou sofrendo muito, né? Sim, e assim, esse resgate é muito importante de que a gente faça, sabe? Se ainda moída das informações que você tem, você decidir por uma cesárea, ótimo, ótimo, né? É sua escolha, como eu disse, seu corpo, suas regras. Mas hoje o que eu vejo é que tem muita decisão por cesárea porque as mulheres têm medo, porque disseram para elas que elas não sabem parir, né? E isso eu acho, assim, muito triste, porque é uma experiência que a gente pode viver maravilhosa. Essa semana eu tava refletindo sobre o podcast. Eu pensei, nossa, quando que será que vai ser o primeiro episódio que eu vou chorar? Chegou! Você tá chorando, bonitinha. Ai, eu choro também. É muito difícil quando te dizem que, né, você não é capaz, que você não. Você como mulher, né? A gente lutou por tantas coisas, lutou pelo mercado de trabalho, lutou pela independência financeira, e a gente tem que lutar pela gravidez também, sabe? A gente tem que lutar pelo parto, a gente tem que lutar por, por ser um ser humano, sabe? A gente tá num sistema capitalista que não deixa a gente ser, né? É Sim. isso que a gente quer ser. Então, é muito emocionante mesmo a sua história, muito, muito grata de você conseguir contar ela, porque não sei como que você contou sem chorar, porque eu tô chorando.
Olha, que se eu choro bastante com essa história ainda hoje. E, assim, recentemente a gente se mudou do apartamento que o Gabriel nasceu, né? E pra gente foi uma despedida doída, porque foi o lugar que ele Ah, nasceu, sabe? E a gente até foi lá, fez um ritualzinho, né? Mostrou pra ele, se despediu e tal. Mas de fato ficou muito marcado e eu tenho certeza que pra ele isso vai ser diferente, assim, na vida dele, sabe? Dele ter nascido dessa forma. Eu acredito no acolhimento da criança a hora que ela nasce, né? A gente fala muito de parto humanizado, né? As pessoas confundem o que é parto humanizado com parto normal, né? Existe cesárea humanizada, pelo amor de Deus, né? Então, para a mulher que escolher a cesárea, não abra mão de um parto humanizado, né? A primeira hora da criança no mundo, o acolhimento da criança no mundo é muito importante. Isso muda, isso pode mudar a vida da criança, sabe? Isso pode trazer para ela uma segurança como ser humano, sabe? Então, assim, eu levanto a bandeira do parto humanizado, seja ele qual for, normal, natural, cesáreo, o que for, mas que ele nunca deixe de ser humanizado. E o que a gente mais vê por aí é essas histórias de parto não humanizado. E assim, por médicos, né? Por médicos, a profissão que cuida de gente, né? Me explica como é que isso é possível, me explica como é que isso acontece, mas existe uma indústria por trás, né? Existe mesmo. Não dá para ficar ocupando leito, né? Não dá para ficar esperando, né? Enfim, nosso mundo capitalista aí. violência obstétrica, né, Jana? Muito triste. Muito, muito triste. Então agora a gente vai para aquela parte do programa, que são as notas de rodapé, onde a gente traz filmes, livros, séries, enfim, páginas do Instagram, coisas para você que quer saber mais sobre gravidez. E alguém quer começar? Querem que eu comece? Pode começar. Então a minha primeira recomendação vai ser o Insta da Jana. Na verdade, eu não sei o pessoal, eu não sei se você quer compartilhar o seu Instagram pessoal, mas o Asas, eu acho que ele é aberto, né? Ele é aberto, isso. É um Instagram. A Jana, Jana, tem outra coisa, assim, eu não sei se você já faz isso há muito tempo, mas você escreve muito bem, né? Eu acho que você devia ter sido jornalista, aquelas da opinião na carreira das outras pessoas. Ou escritora. Escritora dá pra ser, né? Tá tranquilo. Mas ela tem um Instagram de textos lindos. Então, se você quer chorar, igual eu e a Ju fizemos hoje, só escutando a Jana a gente já chorou. Imagina se a gente estivesse lendo os textos dela. Vocês podem seguir a página de textos dela, que é como que é, Jana? @asas. Voando juntos. asas.voandojuntos. A gente também vai deixar no link, na descrição desse episódio, para vocês acharem facinho. E uma outra recomendação que eu tenho eu tô escutando muito um podcast que é meio de humor e é com mães, né? Que elas não falam só sobre maternidade, elas falam sobre relacionamento. Agora elas estão entrando numa temporada mais de vida sexual, né? Das mães e tal. E aí chama Calcinha Larga. E elas têm um episódio com a Titi Miller que o título do episódio é Grávida e Transona, porque ela conta que na gravidez dela, ela ficou com o apetite sexual muito, assim, fora, sabe? Muito além do que era antes. E eu acho legal, assim, trazer esse aspecto mais... Porque é muito louco quando a gente fala de mãe, né? Ou você é mãe, ou você é uma mulher, né? Se você vira mãe, você não transa mais, não tem vontade mais de fazer nada, o que não é verdade, né? Ou então nem quer mais sair, né? Não quer mais ir na balada. Se você vê uma mãe na balada, você fala, mas cadê seu filho? Como assim? Tá ali no guarda-volumes, deixei meu filho lá no guarda-volumes, tô aqui dançando na balada. Agora não mais, né, Jana? Porque agora a gente tá de quarentena. Mas durante muito tempo era assim, né? E eu acho legal trazer essa perspectiva de que a pessoa continua fazendo as atividades que ela gosta, mesmo tendo filho, dá pra ser mulher, né? Pra querer transar, pra querer sair, pra querer comprar roupa, sair com as amigas, beber, dá, né? E lembrando da rede de apoio, importante. Exato. É uma coisa muito importante, né, Janinha, que eu acho que eu tenho um pouco também, a Ju também tem um pouco dessa personalidade da questão de ser forte, de mostrar que é forte, não sei o quê. Eu pelo menos tenho uma dificuldade enorme de pedir ajuda, né? E rede de apoio é isso, é você também saber pedir ajuda para essa rede de apoio, né? É importante. E reconhecer que você precisa, porque nesse momento a gente precisa.
Isso, o reconhecimento e o pedido, né? Essas são minhas indicações. E vocês, meninas? Acho que o que eu recomendo, assim, que mudou bastante para mim foi esse documentário do Renascimento do Parto. Ele trouxe muita informação para mim e foi isso que mudou bastante minha visão. Então, eu recomendo para as mulheres que querem, né, engravidar e tal, e as que já estão grávidas, enfim, que se aventurem nesse episódio aí. Eu tô com vontade de assistir agora também. Eu vou chorar muito, Jana. Olha, Teca, ele tem um episódio, acho que o segundo, são 3, se não me engano. O segundo, ele é mais pesado, porque ele fala muito de violência obstétrica. Assim, eu não quis assistir o segundo, eu não tinha condições. O Laércio que assistiu, ele assistiu, pegou as informações que precisava e me falou. Mas o primeiro, já basta, assim, ele já é um resumão, né? Ele fala de violência, mas ele também tem um lado bonitinho, assim, né? Eu chorei bastante. E o terceiro, que fala do parto orgásmico, que pra mim isso foi novidade total, assim, esse também é muito interessante, que como mulher vale a pena saber que existe e tentar buscar isso aí. Amei. Eu vou indicar um documentário que se chama O Começo da Vida. Ele é um documentário com mães de 9 países diferentes que buscam ressignificar a infância, a gravidez e a maternidade. Uma das pessoas que participa do documentário é a Gisele Bündchen, e ela é super, super humana, super... Ai, meu filho com o pé no chão, pé na grama, não sei o que, é muito legal, eu adorei ver esse documentário, e também mostra a diferença entre a maternidade, para Gisele Bündchen, que é a pessoa com mais privilégios do universo, e famílias com menos privilégios. É muito interessante a gente refletir sobre isso também. E eu vou indicar um outro Instagram, que se chama Parto em Pauta. Ele foi feito por uma mulher que trabalhava comigo, ela chama Érica Dorta. Ela criou esse Instagram quando ela estava grávida. Ela faz entrevistas com médicos, enfermeiras, doulas, sobre gravidez, sobre o parto, na verdade. É super interessante e é uma coisa super... ela também teve um parto humanizado. Nossa, as fotos dela, ela teve o parto acho que é tipo numa piscina, assim, sabe? Uma piscininha, sei lá, não sei explicar. Na banheira, não? Não é na banheira, é uma piscina mesmo, sabe? Tipo, que você enche, sabe? Enfim, tanto faz. Foi super legal o parto dela também, super humanizado. E é isso, essas são as minhas 2 indicações. Eu posso indicar mais 2? Claro. Não, tá proibida. Claro. Um é o Insta da minha doula maravilhosa. Ela é @acolhedoulasilvia. Foi ela que ajudou a gente nesse caminho aí. E também a nossa enfermeira obstetra. O Insta dela é papo de parteira. papo.de.parteira. A gente tá com uma mania, Jana, agora, esse ano, de querer mandar beijo no final do episódio, não sei porquê. A gente começou essa onda e a gente tá continuando. A gente não pode quebrar a corrente do beijo. Então, eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar vários beijos hoje, gente. Eu quero mandar um beijo pras doulas, pra doula e pra enfermeira da Jana. Um beijo pra Jana, um beijo pro meu irmão. Ai, meu Deus. O Laércio, ele tinha que ser um influencer, assim, sabe? E fazer várias coisas, assim, pras internet de informação de como ser uma pessoa maravilhosa pros outros homens, né? Eu já falei isso pra ele, viu? Já, né? Já. Mas eu fiquei muito tímido, Jana, é de família isso. Eu tenho podcast porque eu não tenho coragem de pôr a minha cara em vídeo. Eu morro de vergonha. Então, é coisa acho que da família, não sei. A gente morre de vergonha. Mas também mandar um beijo pra ele, um beijo pro Gabriel, meu sobrinho lindo, que eu não conhecia ainda. Meu Deus, meu coração, ele fica muito apertadinho, porque eu quero muito sentir o cheiro dele, pegar ele, abraçar ele. Juro que eu não vou machucar, tá? Eu vou ficar querendo muito morder ele, mas eu juro que eu não vou morder, eu não vou machucar. Mas, muito orgulho desse meu sobrinho, de você, do meu irmão. Maravilhoso, sério, gente. Vocês têm uma história linda. Eu conto pra todo mundo e vocês são uma inspiração. O Laércio, assim, nossa, ele sempre foi uma inspiração, assim, ele sempre foi um irmão muito companheiro. E eu acho que, de todas as coisas, assim, eu acho que ele acho que ele é um dos... Eu acho que é um único homem, nossa, eu ouso dizer que ele é o único homem da minha vida que nunca fez nenhum mal pra mim, assim, no sentido de trazer coisas negativas ou reflexo do patriarcado, qualquer coisa do tipo, cara. Meu irmão...
Enfim, eu sei que não é perfeito, né, Jana? Mas, assim, pra mim, como irmã, zero reclamações. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu espero muito que o Gabriel siga os passos dele, assim, porque ele é um homem foda. E seus também, porque você é incrível também. Jana, vocês são seres iluminados. Seres, assim, acima, 1000 vezes acima do normal. Parabéns. E eu posso mandar beijo também? Manda. Eu quero mandar um beijo pra minha rede de apoio maravilhosa. Minha mãe, o Carlos, é o esposo dela, né? A minha sogra, o Luciano, o meu marido maravilhoso e, lógico, um beijo muito grande pro meu filho Gabriel. E para vocês duas, continuem, meninas, esse canal que é muito, muito legal. Obrigada por todos os ensinamentos, eu aprendo muito com vocês. Olha, a gente que tinha que estar aprendendo com você, Jana, sério. Você é incrível, iluminadíssima. E você, Ju? Eu vou mandar um beijo para 2 pessoas hoje. Elas são as duas primeiras membros do nosso Telegram, a Carla e a Valentina. Esse grupo no Telegram ele ainda é super pequenininho, mas eu acho muito legal a gente ter essa comunidade já. E os primeiros membros a gente não esquece, né? Então vai um beijo aí para elas duas. E beijos. Então, é isso, gente. Fico triste que a gente tem que terminar, mas não dá pra ficar aqui 50 horas que a Jana aqui, o Gabriel já deve estar lá estribuchando, chamando a Jana. Mas é isso. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estarão na descrição. Pra quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.